A chuva torrencial desabava sobre a floresta de Sintra, transformando trilhas em rios de lama, quando João e Miguel, perdidos há horas, finalmente encontraram uma cabana abandonada. No momento em que Miguel, tremendo de frio, confessou seu amor por João com um beijo inesperado, o mundo de João desmoronou, revelando não só sua própria orientação sexual reprimida, mas também um segredo que ameaçaria destruir sua família conservadora em Lisboa. Aquela noite, sob o barulho da tempestade, João percebeu que uma simples caminhada de amigos havia se tornado o ponto de virada para uma vida de mentiras e verdades dolorosas. João, com 25 anos, sempre fora o filho perfeito na família Oliveira, bom aluno, devoto católico e noivo de Ana, a filha de um amigo do pai. Cresceu em um bairro tradicional de Lisboa, onde as expectativas sociais pesavam como correntes invisíveis. Seu pai, um advogado rigoroso, e sua mãe, uma professora devota, inculcaram nele valores de honra, tradição e heteronormatividade. Miguel, por outro lado, era o amigo de infância que desafiava tudo isso. Aos 27 anos, Miguel havia-se mudado para o Porto para estudar arte, mas retornava frequentemente a Lisboa para visitas. Ele era o espírito livre, o que questionava as normas, e João sempre o admirava em segredo, atribuindo isso a uma amizade profunda. Naquela manhã fatídica, eles decidiram fazer uma trilha em Sintra para celebrar o aniversário de Miguel. Vamos escapar da cidade, irmão, dissera Miguel com um sorriso contagiante. João concordou, precisando de um alívio da pressão do noivado iminente. A caminhada começou leve, com risadas sobre memórias da infância, mas o tempo virou rapidamente. Perdidos, exaustos e encharcados, eles se abrigaram na cabana. Foi ali, no escuro úmido, que Miguel quebrou o silêncio. João, eu não aguento mais esconder. Eu te amo. Não como amigo. O beijo veio como um raio, e João, atordoado, não recuou imediatamente. Seu coração acelerou, uma mistura de terror e alívio. Pelas horas seguintes, eles conversaram. Miguel contou sobre sua luta interna desde a adolescência, sobre namorados secretos no Porto e o medo de rejeição. João ouvia, sentindo um eco em sua própria alma. Ele se lembrava de olhares roubados no vestiário da escola, de sonhos confusos que reprimia com orações. Mas admitir isso significava trair tudo, sua família, sua noiva, sua identidade construída com tanto cuidado. E se alguém souber, murmurou João, a voz trêmula. Miguel, com olhos suplicantes, respondeu, então enfrentamos juntos. Mas viver uma mentira é pior. Ao amanhecer, eles saíram da cabana e encontraram o caminho de volta. João voltou para casa em silêncio, o beijo queimando em sua mente. Sua mãe notou algo errado. Você parece perturbado, filho. Foi a trilha. Ele mentiu, dizendo que era cansaço. Mas o segredo já começava a corroer. Naquela noite, Ana ligou, animada com o casamento. João sentiu náuseas. Ele precisava decidir, ignorar o que aconteceu ou confrontar sua verdade. A pressão familiar era imensa, seu pai sempre falava de família tradicional em jantares, condenando essas modas modernas que via na TV. Dias depois, Miguel mandou uma mensagem, precisamos falar. Eles se encontraram em um café discreto em Alfama. Miguel pressionou, você sentiu algo, eu sei. João admitiu, sussurrando, sim, mas isso nos destrói. Ali começou o conflito. Miguel queria explorar o relacionamento, mas João temia o escândalo. Ele imaginava o pai o deserdando, a mãe chorando na igreja, os amigos virando as costas. A sociedade portuguesa, apesar de progressos legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava preconceitos em camadas conservadoras, especialmente em famílias como a dele. João começou a evitar Miguel, mergulhando no trabalho como engenheiro em uma firma de construção. Mas o tormento interno crescia. Sonhos com Miguel o acordavam suado, e ele se flagelava com culpa religiosa. Deus me perdoe, orava ele, mas o desejo persistia. Ana notava a distância, você está estranho desde aquela trilha. Ele inventava desculpas, mas a mentira pesava. Um dia, seu irmão mais novo, Pedro, de 18 anos, o confrontou, você e Miguel. Há algo aí. João negou veementemente, mas o pânico o consumiu. Miguel, sofrendo com o silêncio, decidiu agir. Ele escreveu uma carta para João, confessando tudo e pedindo uma chance. Mas, por acidente, a carta caiu nas mãos da mãe de João durante uma visita. Ela leu, chocada, e confrontou o filho, isso é verdade. Você e esse amigo. João, pego de surpresa, desabou em lágrimas. Mãe, eu não sei o que fazer. A reação dela foi um misto de dor e negação, isso é uma fase. Vamos rezar para que passe. Mas ela contou ao pai, e o inferno começou. O pai de João explodiu, você não é assim.
Isso é influência desse Miguel. Ele proibiu João de ver o amigo e insistiu em acelerar o casamento com Ana. Você vai honrar esta família, gritou. João, dilacerado, concordou superficialmente, mas internamente se rebelava. Ele ligou para Miguel em segredo: minha família sabe. Está tudo ruindo. Miguel, magoado, disse: então lute por nós. Mas João hesitava, temendo perder tudo. A tensão escalou quando Ana descobriu. Durante um jantar familiar, a mãe de João deixou escapar uma indireta, e Ana pressionou por respostas. João confessou parcialmente: eu tenho dúvidas sobre nós. Ana, ferida, terminou o noivado: você me usou como disfarce. Ela saiu chorando, espalhando rumores entre amigos comuns. João se sentiu um traidor, pagando o preço de sua indecisão. Enquanto isso, Miguel enfrentava sua própria família no Porto. Seus pais, mais liberais, suspeitavam há anos, mas quando ele contou sobre João, eles o apoiaram: seja feliz, filho. Isso contrastava com a rigidez dos Oliveira, destacando as divisões sociais em Portugal. Miguel decidiu voltar a Lisboa para confrontar João: não podemos fugir disso. No final dessa primeira fase, João se via em um abismo: escolher o amor significava isolamento familiar, rejeitá-lo, uma vida vazia. Ele marcou um encontro com Miguel em um parque, pronto para uma decisão que mudaria tudo. Mas o destino interveio quando Pedro, o irmão, os viu juntos e relatou ao pai, acendendo um confronto maior. O confronto familiar explodiu como uma bomba na casa dos Oliveira. O pai de João, furioso ao saber do encontro no parque, trancou o filho no quarto e chamou um padre amigo da família para uma conversa espiritual. Isso é o demônio te testando, disse o padre, enquanto João, aos prantos, negava tudo. Mas no fundo, ele sabia que era sua essência, não uma tentação passageira. Miguel, do lado de fora, batia na porta, gritando: deixe ele escolher. A polícia foi chamada, e Miguel foi afastado à força, deixando João isolado e quebrado. Nos dias seguintes, a família impôs um regime de vigilância, celular confiscado, saídas monitoradas. A mãe, dividida entre amor maternal e crenças religiosas, chorava sozinha na cozinha: porque Deus nos mandou isso. João, confinado, refletia sobre sua vida. Ele se lembrava de momentos com Miguel, viagens de trem para o Algarve, noites assistindo futebol, toques casuais que agora ganhavam novo significado. Eu o amo, admitiu para si mesmo pela primeira vez, mas o preço era alto. Perder a família significava perder raízes, herança, até o emprego, pois o pai tinha conexões na firma. Miguel, de volta ao Porto, sofria em silêncio. Ele perdeu o apetite, abandonou projetos artísticos. Seus amigos o aconselhavam: deixe ele ir, se não luta por você. Mas Miguel persistia, mandando mensagens através de um amigo comum: eu espero por você. Isso só aumentava a culpa de João, que via Miguel como vítima de sua covardia. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, amplificava o drama. Em Lisboa, casais gays andavam de mãos dadas em áreas liberais como o Bairro Alto, mas em bairros conservadores como o de João, olhares de desaprovação ainda prevaleciam. Uma brecha surgiu quando Pedro, o irmão mais novo, smuggling uma nota para João: eu te apoio, mano. Vi como você olha para ele. Pedro, influenciado pela geração Z e redes sociais, via a homossexualidade como normal. Isso deu esperança a João, mas também medo de corromper o irmão aos olhos do pai. Não se meta nisso, respondeu João, mas secretamente planejava fugir. A fuga aconteceu numa noite chuvosa. João pulou a janela e correu para a estação de trem, onde Miguel o esperava. Eles embarcaram para o Porto, corações acelerados. No trem, conversaram sobre o futuro: vamos morar juntos, começar do zero, disse Miguel. João, ansioso, concordou, mas duvidava. Chegando ao apartamento de Miguel, eles se abraçaram, selando o compromisso. Pela primeira vez, João se sentiu livre, mas a realidade bateu rápido. O pai de João ligou para a polícia, alegando sequestro. Embora ridículo, isso criou um escândalo. Amigos comuns tomaram lados, alguns apoiaram o casal, outros condenaram João por abandonar a família. Ana, ainda magoada, postou nas redes sociais sobre traição, sem detalhes, mas o suficiente para rumores se espalharem. João perdeu o emprego, o chefe, amigo do pai, o demitiu por falta de foco. No Porto, o casal enfrentou novos desafios. Miguel trabalhava como designer gráfico, sustentando ambos, mas João se sentia inútil, mergulhando em depressão. Eu destruí tudo por nós, murmurava ele. Miguel o consolava: não, você escolheu a verdade. Mas tensões surgiram. Miguel queria sair abertamente, ir a bares gays. João, traumatizado, preferia discrição.
E se minha família nos encontrar? Argumentava. Um dia, Pedro apareceu no apartamento, fugido de casa. Pai está louco, mãe chora o tempo todo. Eles acham que você foi influenciado. João, emocionado, abraçou o irmão. Volte, não se meta nisso. Mas Pedro insistiu em ficar, revelando que o pai planejava deserdar João e forçar Ana a processá-lo por quebra de promessa. Isso abalou João. Eu sou o vilão agora. Miguel, vendo o sofrimento, questionou o relacionamento. Se te causa tanta dor, talvez devamos parar. João, em pânico, negou. Não, você é tudo agora. Mas a dúvida plantada crescia. Eles brigaram pela primeira vez, sobre lealdade. Miguel acusou João de ainda priorizar a família. João rebateu que Miguel não entendia a pressão cultural. A crise culminou quando o pai de João apareceu no porto, rastreando Pedro. No confronto no apartamento, ele gritou: você arruinou nossa família. Volte e se case com Ana, ou esqueça de nós. João, entre lágrimas, defendeu seu amor. Pai, eu amo Miguel. Isso não é escolha. O pai, chocado, saiu batendo a porta, deixando um ultimato: escolha, nós ou ele. Pedro, testemunha, tentou mediar: pai, times mudam. Aceite. Mas o pai o arrastou de volta a Lisboa. João desabou, questionando sua decisão. Miguel o abraçou: nós superamos isso. Mas o dano estava feito. João começou a se distanciar emocionalmente, temendo mais perdas. Enquanto isso, na comunidade, o caso se espalhava. Um jornal local publicou uma história anónima sobre filho rebelde de família tradicional, alimentando debates online sobre direitos LGBT versus valores familiares. João lia comentários, alguns solidários, outros condenatórios. Isso intensificava sua luta interna. Era ele egoísta por escolher o amor. No final dessa fase, uma traição inesperada veio de Miguel. Pressionado pelo estresse, ele confidenciou a um ex-namorado, que vazou detalhes para a imprensa. João descobriu: como você pôde? Miguel se desculpou: eu precisava desabafar. A confiança abalada, João considerou voltar para casa, pagando o preço supremo da submissão. A traição de Miguel cortou como uma faca no peito de João. Descobrindo as mensagens vazadas, ele confrontou o parceiro: você expôs nossa vida para um estranho. Miguel, arrependido, explicou: foi um erro, eu estava sozinho nessa luta. Mas o dano irreparável, a família de João agora tinha provas de sua depravação, e o pai usou isso para cortar todo contato, inclusive financeiro. João, desempregado, dependia totalmente de Miguel, o que gerava ressentimento. Eu me sinto um fardo, confessava ele em noites insones. Eles tentaram reconstruir terapia de casal em uma clínica LGBT no Porto, onde aprenderam sobre traumas internos. O terapeuta disse: vocês enfrentam não só amor, mas sociedade. João explorava sua identidade, lendo livros sobre história que era em Portugal, desde a ditadura de Salazar até a Revolução dos Cravos. Isso o empoderava, mas também destacava o abismo com sua família. Ele sonhava em reconciliar, mas o orgulho paterno impedia. Uma oportunidade surgiu quando a mãe ligou secretamente: filho, eu te amo, mas seu pai está sofrendo um infarto emocional. João, esperançoso, viajou a Lisboa sozinho. No encontro clandestino em uma igreja, a mãe implorou: volte, finja que nada aconteceu. Ana ainda te espera. João, tentado, hesitou: mãe, eu não posso mentir mais. Ela chorou: então perca tudo. Ele saiu dilacerado, escolhendo Miguel, mas pagando com mais culpa. De volta ao Porto, Miguel o recebeu com alívio, mas a tensão persistia. Eles participaram de um evento PRID, onde João se sentiu exposto: todos nos julgam. Miguel insistiu: é liberdade. Mas um incidente ocorreu: um grupo conservador protestou, jogando insultos. João congelou, revivendo medos. Isso é o que nos espera? Questionou. Pedro, mantendo contato secreto, atualizava: pai está pior, bebendo mais. Isso atormentava João, que considerava sacrificar o relacionamento pela paz familiar. Talvez eu deva voltar, disse a Miguel. A discussão escalou: você me usa como experimento, acusou Miguel. João rebateu: você não entende o laço de sangue. Eles se separaram temporariamente, João ficando com um amigo. Sozinho, João refletiu sobre escolhas morais. Era certo priorizar amor próprio sobre dever familiar? A sociedade portuguesa debatia isso em fóruns, progressistas defendiam autonomia, conservadores, tradição. João, influenciado, decidiu lutar. Ele escreveu uma carta ao pai: aceite-me ou perca-me. Sem resposta, ele sofreu. Miguel, meanwhile, enfrentava sua própria crise. Seu ex, arrependido do vazamento,
reapareceu, oferecendo conforto. Miguel resistiu, mas a solidão o testou. Eu quase cedi, confessou mais tarde a João. Isso abalou a confiança novamente, você me trairia. Miguel negou, mas a semente de dúvida cresceu. A reconciliação veio em uma viagem a Sintra, revivendo o início. Na mesma floresta, eles conversaram honestamente, nós pagamos caro, mas valeu, disse Miguel. João concordou, mas um telefonema interrompeu. O pai sofrera um infarto real correndo ao hospital em Lisboa. João encontrou a família reunida. A mãe o abraçou, graças a Deus você veio. O pai, fraco na cama, murmurou, porque você fez isso conosco. João, emocionado, explicou, pai, eu sou assim. Aceite. O pai, em lágrimas, admitiu, eu tenho medo do que os outros dizem. Foi um momento de vulnerabilidade, mas não de aceitação total. Dê tempo, pediu a mãe. João voltou ao Porto com esperança mista. Mas a tragédia será quando Pedro, inspirado por João, saiu do armário para os pais. O pai explodiu novamente, não na minha casa. Pedro fugiu para o Porto, juntando-se ao casal. Vocês são minha família agora, disse ele. Isso sobrecarregou o relacionamento. Miguel se sentia invasor, João, responsável por corromper o irmão. Conflitos sociais intensificaram. No trabalho de Miguel, colegas sussurravam sobre o casal problemático. João encontrou emprego em uma ONG LGBT, mas enfrentava assédio online de anónimos. Volte para o armário, liam mensagens. Isso testava sua resiliência. No clímax dessa fase, uma decisão controversa, João propôs casamento a Miguel para provar compromisso, mas Miguel hesitou, não por pressão. Eles discutiram ética, era certo forçar a aceitação familiar via legalidade. João insistiu, mas Miguel recusou, levando a outra briga. Finalmente, Pedro mediou, vocês precisam se unir, não dividir. Eles reconciliaram, mas o preço era visível, saúde mental abalada, amizades perdidas. João questionava, valeu o sofrimento? Com Pedro morando com eles, o apartamento no Porto virou um refúgio tenso. O jovem irmão trazia energia, mas também lembretes constantes da família fragmentada. Mãe liga chorando, contava Pedro. João, culpado, tentava contato, mas o pai bloqueava. Miguel, sentindo-se ofuscado, confidenciava a amigos, é como se eu fosse secundário. Isso gerava ciúmes, culminando em uma acusação, você prioriza sua família sobre mim. João rebateu, eles são sangue. A briga deixou cicatrizes, forçando-os a questionar o futuro. João mergulhou no ativismo na ONG, organizando workshops sobre aceitação LGBT em comunidades conservadoras. Isso o empoderava, mas atraía ódio, ameaças anônimas, vandalismo no carro. Isso é o preço da visibilidade, dizia Miguel, apoiando, mas internamente temendo perda. Pedro, na escola, enfrentava bullying por associação, seu irmão é viado. Ele defendia, mas voltava machucado. Uma reviravolta veio quando Ana reapareceu. Agora em um relacionamento novo, ela procurou João para closure, eu entendo agora. Fui parte da sua máscara. Eles conversaram em um café, e Ana revelou, seu pai me pediu para te convencer a voltar. João recusou, mas a conversa o fez refletir sobre danos colaterais. Eu a magoei profundamente, confessou a Miguel. Miguel, para provar lealdade, cortou contato com o ex e planejou uma surpresa, uma viagem a Lisboa para confrontar a família juntos. Vamos mostrar que somos reais, disse. João, relutante, concordou. Na casa dos Oliveira, a recepção foi gelada. A mãe abriu a porta, o pai no sofá, carrancudo. O que vocês querem, rosnou. A conversa foi brutal. Miguel defendeu, senhor, eu amo seu filho. Isso não é escolha. O pai rebateu, é contra Deus e natureza. João interveio, pai, a Bíblia fala de amor. O debate escalou, com acusações de egoísmo. Pedro, presente, apoiou, pai, atualize-se. Portugal mudou. A mãe, mediando, chorou, eu quero paz. O pai, enfraquecido pelo infarto, cedeu ligeiramente, não aprovo, mas não te expulso. Foi um progresso mínimo, mas João saiu esperançoso. De volta ao Porto, o casal celebrou, mas a vitória foi pírrica. O pai manteve distância, e rumores na comunidade persistiam. Miguel perdeu um cliente conservador, não quero associar com isso. Financeiramente apertados, eles cortaram gastos, testando o relacionamento. Uma traição maior veio de Pedro, sob pressão. Ele revelou a um amigo da família detalhes íntimos, que chegaram ao pai. Furioso, o pai processou por alienação parental,
alegando que João e Miguel corrompiam o menor. O tribunal em Lisboa virou um circo, testemunhas, psicólogos. João Depos, só queremos família. Mas o juiz, conservador, favoreceu os pais, ordenando Pedro de volta. Pedro, devastado, partiu chorando: eu odeio isso. João se sentiu falhar como irmão. Miguel o consolou, mas culpava internamente: se não tivéssemos forçado. A culpa mutual crescia, levando a separação temporária. João voltou a Lisboa, ficando com um primo liberal, refletindo sozinho. Na solidão, ele questionava a moralidade: era certo arrastar outros no caos pessoal? Ele leu sobre casos semelhantes, debates éticos em fóruns portugueses. Decidiu: eu luto sozinho primeiro. Ele confrontou o pai em particular: aceita ou perca 2 filhos. O pai, surpreendido, admitiu medos: eu vi amigos rejeitados na ditadura. Foi um vislumbre de empatia. Miguel, sofrendo, pintou quadros sobre perda, expondo em uma galeria. Um crítico notou: arte de dor quier. Isso trouxe sucesso, mas solidão. Ele ligou para João: volte, precisamos um do outro. A reconciliação aconteceu em Sintra novamente. Eles caminharam, discutindo erros: nós pagamos caro, mas crescemos, disse João. Miguel concordou, propondo morar em Lisboa para proximidade familiar. João aceitou, mas com condições: descrição inicial. No final dessa fase, uma escolha controversa, João mentiu ao pai sobre o status do relacionamento para reconectar. Estamos só amigos agora, disse. Isso permitiu visitas, mas corroía sua integridade. Miguel odiava: mentira de novo. Mas concordou pelo bem maior. O preço: tensão constante, questionando se o fim justificava os meios. A mentira para o pai pesava como uma âncora no relacionamento de João e Miguel. Morando em Lisboa agora, em um apartamento discreto, eles mantinham aparências, visitas familiares sem Miguel, eventos sociais separados. Isso é sustentável? Questionava Miguel. João respondia: é temporário, até aceitarem. Mas meses viraram rotina, e o ressentimento fervia. Pedro, de volta em casa, via a hipocrisia: vocês vivem uma mentira por nós. O pai, melhorando de saúde, amolecia lentamente. Em jantares, ele evitava tópicos, mas perguntava sobre amigos. João via progresso, mas Miguel se sentia excluído: sou o segredo sujo. Uma briga explodiu: escolha, eu ou eles. João, pressionado, escolheu Miguel, cortando contato familiar temporariamente. Chega de mentiras, declarou. Isso isolou João novamente, mas fortaleceu o casal. Eles se casaram em uma cerimônia íntima no cartório, com amigos progressistas. Finalmente livres, tuastou Miguel. Mas a notícia vazou via Pedro, que acidentalmente contou à mãe. A reação: a mãe veio ao apartamento, chorando: por que esconder? João explicou: medo de rejeição. Ela abraçou ambos: eu aceito, mas seu pai. O pai, ao saber, sofreu outro colapso emocional. No hospital, confrontou João: você me matou com isso. João, firme: não, você se mata com preconceito. O pai, em lágrimas, admitiu: eu errei. Tentei proteger, mas machuquei. Foi a foda, aceitação relutante. Traga Miguel no Natal, murmurou. A família se reuniu no Natal, tenso mas histórico. Miguel sentou à mesa, conversando ao quarto com o pai sobre arte. Pedro sorria: finalmente normal. Ana, convidada, desejou felicidades. Mas sombras persistiam, vizinhos fofocavam, e o pai enfrentava críticas de amigos conservadores. Socialmente, o casal se engajou mais: palestras na ONG, marchas PRID. João escreveu um blog anónimo sobre sua jornada, inspirando outros. Mas o preço cumulativo: terapia contínua para traumas, amizades perdidas, saúde abalada. Miguel desenvolveu ansiedade: e se regredirem? João acalmava: nós vencemos. Uma reviravolta final veio quando o ex de Miguel reapareceu, oferecendo um emprego em Espanha. Miguel considerou: é uma chance, mas sem você. João, inseguro, encorajou: vá, se for feliz. Mas era um teste: Miguel recusou, escolhendo o amor. Nós pagamos demais para desistir. Anos depois, refletindo, João via as cicatrizes: família reconciliada, mas frágil, sociedade evoluindo, mas lenta. Ele e Miguel adotaram uma vida plena, mas sempre vigilantes. No fim, após todas as traições, danos e despertares, surge a questão: foi certo João priorizar seu amor autêntico sobre as expectativas familiares e sociais, mesmo que isso causasse sofrimento a todos envolvidos?